Olá, meu nome é Luísa e a gente vai começar uma série de aulas sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país que vai causar polêmicas, gerar uma série de debates e conflitos e está sempre nas primeiras páginas dos jornais, principalmente sobre política e geopolítica internacional. Para entender o comportamento desse Estado, entender um pouco da dinâmica dele, é muito importante que a gente dê um olhar, olhe um pouco para a história e acompanhe o processo de ocupação. Por isso, para que a gente tenha uma visão bem detalhada, nós vamos começar a história bem do começo, mas é bom lembrar que a gente está começando do começo colonial, tá? Não estamos querendo dizer aqui que a história dos Estados Unidos ou daquela região, ela começa especificamente com a chegada do colonizador, mas é um momento onde a gente tem um maior número de dados e de historiografia sobre o caso. Então, por isso que a gente vai começar a analisar dessa forma, né, com esse recorte temporal. Vale lembrar que algumas teorias vão apontar que os homens chegaram no continente americano por meio dos Estados Unidos, quando eles vão atravessar ali pelo Estreito de Bering quando estava congelado. Isso é uma teoria, é bem aceita, não é confirmada, mas nós já temos, né, alguns registros de 10 mil anos de presença humana, né, algumas pinturas rupestres, então já é uma área que já era ocupada antes pelos indígenas. Mas a gente tem um marco da colonização, da chegada do colonizador em 1607 com a colônia de Jamestown. Quem lembra do filme, do desenho do Pocahontas da Disney, eles falam dessa colônia, né, estão ali para fundar a colônia de Jamestown no estado da Virgínia. Essa colônia ela é formada principalmente por protestantes que estavam saindo da Europa e buscando um lugar para viver. Eu gostaria de destacar, apesar de não ser professora de história, que dentro da história existe um debate sobre se colônias de exploração e colônias de povoamento vão gerar resultados diferentes. Muitas pessoas acreditam, isso foi muito difundido, de que colônias de exploração resultariam em países desenvolvidos ou semi-desenvolvidos, né, periféricos, e que as colônias de povoamento, aquelas colônias onde as pessoas vão para morar, seriam colônias que vão gerar países mais desenvolvidos. A verdade é que isso não é muito mais aceito, as pessoas consideram que ser colônia ou não é um determinador para que isso aconteça, mas a gente tem que destacar que no caso americano nós temos diferenças nesse modelo de colonização dentro do próprio Estados Unidos, né? Dentro da própria organização da colônia, tá? Essa primeira colônia de Jamestown é uma colônia que é para povoamento, né? As pessoas vão para morar, vão construir, ter um assentamento. A ideia é praticar a sua religião com maior liberdade nesse novo lugar, né? Na América. E o desenvolvimento dessa colônia vai gerar o que a gente chama de 13 colônias. 13 colônias não existe muito uma definição se eram 13 estados separados ou parte de um estado, né, de uma região. Estados não, né, mas de governos separados ou parte integrante de um mesmo governo. Isso é um pouco conflituoso. O que se sabe é que eles têm diferenças na forma de ocupação. Nós temos ocupações que são para exploração, mais propriamente, mais parecida com o modelo que a gente viu no Brasil. Tem colônias que são mais voltadas para o povoamento mesmo, no modelo de Jamestown. E nós temos também algumas colônias que eram algumas regiões que eram mais autônomas do estado, né, do Reino Unido. Então essas são as diferenças que a gente tem. Bom, isso vai se desenvolver até que as relações entre os colonos e o governo do Reino Unido vão começar a se estremecer. Nós temos algumas definições como o Navigation Act, que é uma das formulações do governo britânico que vai acabar gerando uma limitação das comercializações dos colonos e que vai gerar como consequência também o início do contrabando nessa região, e essas leis vão começar a aumentar muito também por conta de conflitos que estão acontecendo, vão começar a acontecer na Europa, como a Guerra dos 7 Anos. Bom, o resultado que a gente tem é duas leis que são marcos mais significativos desse momento, que é de 1764, a Lei do Açúcar, e 1765, a Lei do Selo. Essas leis são leis de taxação da produção, de taxação do comércio dos colonos. Isso começa a gerar uma série de desconfortos e também uma coisa muito importante, isso é muito importante para a gente entender este momento, para a gente entender os desdobramentos que vão acontecer na história americana e também para a gente entender algumas das questões que nós vemos hoje em dia nos Estados Unidos, como conflitos raciais, conflitos ideológicos e políticos,
que nós temos agora no país. Tem muita origem nessa diferença na forma de colonização. E a diferença na colonização vem muito do modo de colonização, como a gente tinha falado. No norte, a gente tem um foco mais na produção industrial, principalmente porque a gente teve aqui um controle maior da comercialização. Então, eles vão focar mais no modo de produção industrial, com uma ideologia mais liberal. Então, o liberalismo econômico, né, vale lembrar, ele vai favorecer ao comércio, vai ser contra a escravidão, né? O escravismo não funciona tão bem no liberalismo. Já o Sul vai ter um modelo mais parecido com o que a gente vê no Brasil, inclusive por questões climáticas. Vamos lembrar que o Sul dos Estados Unidos vai apresentar um clima mais semelhante ao que a gente vai encontrar na América Central, né? Um clima mais quente, mais propício ao cultivo. Então, o Sul vai desenvolver um modelo de plantation, e o modelo de plantation, para quem não lembra, né, dormiu na aula de história, é um modelo baseado em grandes propriedades de terra, na maior parte das vezes monocultura, e funciona muito bem com a mão de obra escrava. Então, a gente já começa a ter aqui interesses conflitantes entre essas duas regiões. E aqui também, por uma questão, para a gente voltar um pouco da geografia, as colônias, né? Isso aqui é o início dos Estados Unidos, só para a gente se situar, aqui seria Nova York, né? Essas regiões aqui de Nova York, aqui mais para o sul. Essa região aqui de ocupação, ela está voltada, né, a face leste voltada para o Oceano Atlântico, também muito parecido com o modelo brasileiro, porque nesse período aqui, o processo de avanço das colônias, né, para a formação de colônias, o avanço das metrópoles e da navegação, a principal forma de transporte nesse período é o transporte marítimo. Então, funciona muito bem e faz muito sentido que a gente tenha aqui o começo da colonização através, né, no início da face leste dos Estados Unidos. Eles vão crescer muito mais do que isso e a gente vai ver isso mais pra frente. Espero que tenha ficado claro. Tchau!